Agentes dos Estados Unidos foram informados nesta semana que têm poderes mais amplos para prender pessoas sem mandado. A informação é do jornal The New York Times. O jornal cita um memorando interno do Serviço de Imigração e Alfândega. A mudança permite que agentes de nível inferior do ICE façam operações de busca e apreensão. Nessas ações, eles podem prender pessoas que suspeitam ser imigrantes sem documentos. O All Prime mapeou 6 famílias brasileiras que foram separadas e entrevistou 3 delas. Embora não existam dados oficiais de quantos dos mais de 3.500 brasileiros deportados no segundo mandato do Trump foram separados na família, uma pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania sugere um padrão. A colunista Mariana Sanches conta que quase 70% dos deportados ouvidos disseram ter deixado pelo menos um familiar para trás, o que implicaria em mais de 2.000 famílias brasileiras divididas à força pelo governo Trump. A primeira gestão do republicano, entre 2017 e 2021, ficou marcada pela separação de cerca de 5.000 crianças de várias nacionalidades. Algumas delas bebês de seus pais, com quem tinham recém-cruzado a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente traz agora alguns convidados que vão chegar logo na sequência, né? Enquanto a gente está acompanhando aí o drama dessas famílias. Eu tenho aqui mais informações, inclusive, sobre esse drama de crianças e adolescentes, porque pelo menos 157 menores de idade foram apreendidos por agentes de imigração nos Estados Unidos de janeiro a outubro de 2025, segundo dados do governo dos Estados Unidos. Destes, 142 foram levados para centros de detenção do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, na sigla em inglês. A Folha de São Paulo chegou a esse número analisando documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos e organizados esses dados pela Deportation Data Project, iniciativa da Universidade da Califórnia. Os menores apreendidos são desde bebês, nascidos em 2024, até adolescentes, nascidos em 2008, com idades entre 16 e 17 anos. O número real pode ser um pouco maior, já que a análise não incluiu nascidos em 2007, que poderiam ter 17 anos ou mesmo 18 no momento da abordagem. Não há informações sobre se as crianças estavam acompanhadas de adultos, mas em pelo menos 40 casos é possível inferir que sejam detenções familiares. Está vendo aí alguns números que estão também no UOL, né, no nosso site, um pouco sobre essas pessoas que foram apreendidas. Brasileiros deportados sob o governo Trump, gênero, homens 64,3%, mulheres representando aí um número inferior, perdão, eu disse o número errado, homens 84,3%, mulheres 15,7%. Idades entre 18 e 29 anos, 31,9%, entre 30 e 39 anos, 30,5%. Entre 40 e 49 anos, 25,4%. Agora a gente acompanha os níveis de escolaridade. Quem tem ensino médio completo representa 42,1% dos deportados. Ensino superior completo, 8,8%. E aí a gente vê outros dados também. A gente já tem algum convidado conectado, né? Eu tô ouvindo aqui, inclusive, o retorno que está aberto. Vamos conversar com o professor José Álvaro, que está aqui conosco, para a gente comentar um pouco desses dados, né? Trazendo um pouco de contexto para essas informações. O professor José Álvaro Moisés, da USP. Professor, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom, falando aqui sobre deportações, né? Famílias separadas, inclusive, a Mariana Sanches traz esse balanço, esse recorte, e continua acontecendo, né? A gente vê agentes do ICE agora com mais atribuições, com mais permissões, aquilo que a gente já esperava, né? Que era algo ruim, veio de uma maneira ainda mais forte. E a gente está vendo protestos agora nos Estados Unidos também. Bom, bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos ouvem. Esses fatos que foram narrados, a Folha fez um levantamento baseado em dados oficiais norte-americanos e vocês agora repercutem e vão além, né? Esses dados indicam, né, claramente
um aspecto da essência do governo de Donald Trump. Ele não respeita nenhum direito humano. Não há nenhuma perspectiva de que seres humanos sejam tratados como tal. É contra as leis e acordos internacionais, leis de direitos, leis de reconhecimento da importância das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma contradição com a tradição americana de muitos anos, que foi de receber as pessoas, de receber os imigrantes e, com isso, fortalecer a própria organização da sociedade americana. Quer dizer, o Donald Trump está dando sinais os mais diversos possíveis da natureza do tipo de governo que ele sustenta, né? Da autocracia representada por esse governo que usurpa as leis, né? Tendo recebido o poder pela lei, na verdade, ele desrespeita as próprias leis em que se baseia o mandato que ele recebeu. Não é? Verdade. Quem está conectado conosco também é o Ricardo Leães. O Ricardo é cientista político, ele é professor da ESPM, está aqui conosco. Obrigado por ter atendido o nosso convite, professor. Bom dia para o senhor. Bom, quero falar sobre essas famílias separadas, né? Inclusive crianças menores de idade, algumas vezes bebês também separados de suas famílias. Um drama que se repete nos Estados Unidos sob o governo Trump. Bom dia mais uma vez. Estar aqui com vocês e com o professor também. Sem dúvida, eu compactuo com a visão exposta agora pelo professor de que o Donald Trump não tem nenhuma preocupação com os direitos humanos. Agora, eu gostaria de lembrar que essa situação, ela sempre se acentua, ela se agrava durante as administrações de Donald Trump, mas ela não teve início nesse contexto. Já durante os mandatos de Barack Obama e de Joe Biden, a gente assistiu a episódios absolutamente lamentáveis de deportações forçadas, de famílias separadas por conta dessa situação, porque nos Estados Unidos, durante muito tempo, as famílias acabam até utilizando as crianças como um recurso, como um artifício, para que elas não sejam alvo dessa violência policial e para que não ocorram essas deportações. Então, infelizmente, eu gostaria de falar sobre isso, porque o problema é muito mais grave. Não é Donald Trump. A gente não pode passar para os nossos espectadores a ideia de que simplesmente se ele perder as próximas eleições ou se ele for substituído por alguém mais moderado, alguém mais tradicional do establishment político estadunidense, imaginar que essa situação vai se tornar minimamente agradável. Na verdade, como o professor bem colocou, os Estados Unidos, durante muito tempo, eles foram, sim, um grande recipiente, vamos dizer assim, um país que recebia os imigrantes. Isso ao longo de toda a sua história, mesmo durante o período colonial, essa foi a realidade dos Estados Unidos. Mas, a partir de meados do século XIX, quando esses imigrantes deixaram de ser aquilo que se chama de WASP, brancos, anglo-saxões e protestantes, essa situação começou a se modificar e se iniciaram preconceitos e reticências em relação a essas populações. Ainda naquela época, com italianos, irlandeses, imigrantes do leste europeu. Já no século XX, com a chegada de povos periféricos da América Latina, da Ásia e da África e do Oriente Médio também, é claro, essa situação foi se agravando cada vez mais. E se criou na sociedade estadunidense uma verdadeira tensão em relação a isso, sobre o fato de que o país sempre foi um grande destino de imigrantes, e os imigrantes eram a força dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, uma população cada vez mais desgostosa com essa situação. Então, o Donald Trump, infelizmente, ele não é um ponto fora da curva, ele não é exceção, ele é a culminação de um processo em que a sociedade estadunidense ela está rejeitando cada vez mais esses imigrantes. Por isso que mesmo quando Donald Trump saiu do poder em 2020, Joe Biden não reverteu por completo essas medidas hostis. Melhorou um tanto, mas não houve um giro de 180 graus e não há por que acreditar que se Donald Trump sair em 2028 e for substituído por um democrata mais moderado, que esse cenário se reverta.